Prezados amigos de viagem, novamente aqui para falar de uma temática prática, né? Como a gente tem o hábito e a gente sempre repete, a gente fala daquilo que a gente faz, né? E conforme vai recebendo os balaços pelo caminho, a gente vai fazendo os ajustes. Né? O mínimo da ética, né? O mínimo da ética do profissionalismo é você aplicar o que você estuda, né? Essa é a prática. Exato. E como o professor falou, os intempéries da vida aí, os acontecimentos e vai gerando ajustes, né? Como nós vamos falar hoje, de limitações e ajustes do treino. Né? Não, e nesse sentido, nós vamos abordar a temática pensando no que eu vou fazer baseado nas minhas necessidades. A gente fala muito de individualizar o treinamento e esse ajuste nada mais é do que isso, né? Esse ajuste nada mais é do que eu fazer o treinamento baseado nas condições que eu tenho. E aí, mesmo você sendo um atleta, pensando vamos sair de cima para voltar, para chegar o nível das pessoas, vamos chamar de normais, né? Mesmo você sendo um atleta, você precisa fazer mudanças de percurso de acordo com as condições que você tem. Todo mundo lembra, né? O pessoal não é tão antigo assim, a famosa lesão do Ronaldinho quando teve que fazer cirurgia no joelho, etc. Né? Mesmo assim, depois, com excesso de peso, pós-cirurgia, 2 ou 3 que ele fez, não lembro exatamente, ele voltou a jogar e jogou muito, né? Mas não sem fazer os tais dos ajustes. Né? Exatamente. Sem ajuste, todo e qualquer tipo de lesão ou limitação que a gente tem, e isso tem diferença de limitação de indivíduo para indivíduo, né? E daí vem para ter uma longevidade no treinamento e resultado, a pessoa precisa demandar de um certo ajuste no treinamento, né? E é justamente esse tipo de ajustes que a gente vai falar hoje aqui. Então não tem desculpa falar, não, eu machuquei e não vou treinar. O problema das pessoas é achar que tem que fazer tudo perfeito, né? Você tem que fazer, tem que ser perfectivo e não perfeito, porque a fim do momento que chegar à perfeição, você já está morto, porque a gente nunca chegará nesse ponto. Então a gente é perfectível. A gente vai fazer no máximo vai buscando, correto, buscando a perfeição. Buscando ao máximo do correto. E no treinamento também é assim, dessa maneira. A gente procura o máximo da perfeição em técnica, execução, e que vai caber melhor a nossa logística, a nossa realidade ali no momento. Aí vamos começar contando uma história da breve história do tempo, nossa aqui em particular, minha e do Kleber, que tem a ver com a temática de hoje. Como eu disse, a gente fala daquilo que a gente faz, né? O Kleber, 2 semanas atrás, né? Foi, mais ou menos 2 semanas isso. Fez um exercício no agachamento, já estava um pouco fatigado, e a falha minha, atrasei no assessorar, isso é uma outra coisa, a gente tem que reconhecer, a gente orienta, mas sempre tem falhas, né? Sim. Devia ter acompanhado. As pessoas têm mas as pessoas têm esse pequeno mal entendimento de que por termos conhecimento somos infalíveis, né? Não, nós temos o conhecimento, mas somos falíveis, somos propícios a qualquer tipo de erro, e foi o que aconteceu, mas foi um tipo de erro, não julgo o professor, porque na verdade é uma quilagem que a gente trabalha que está ali tranquila, é uma quilagem que estava tranquila no momento, porém eu estava fadigado, cansado, e um pequeno vacilo para o cansaço, porque quando a gente está cansado é mais difícil a gente manter um certo tipo de contração ali, que demanda de músculos estabilizadores, e naquele exato momento eu achei a carga leve, mas por um vacilo lesionei a lombar, né? É coisa que acontece. Sim. E aí ele teve uma contratura, teve que fazer um processo de reabilitação, de recuperação, que é normal, mas não parou o treino, continuou. Eu, pelo meu lado, né, as pancadas da vida, da idade, né, a conta chega. A conta chega. As pancadas, né? O campeonato foi atropelado e começou por aí. Nunca mais foi o mesmo depois daquele atropelamento, lesionou, depois das lutas, enfim. Então, uma artrose no ombro, uma lombar já com desidratação. Então eu estou agora tendo necessidade de fazer um período, pelo menos,
de uso de alguns suplementos, como a condroitina, a glucosamina, ácido hialurônico, para regenerar a cartilagem na medida do possível, fazendo alguns tratamentos aí de liberação miofascial com a Ariane, que é a fisioterapeuta doutora, tem auxiliado bastante esse tratamento com ela. E agora eu vou fazer uma adaptação, né? Uma adaptação não, que eu não vou falar exatamente sobre isso. Um ajuste do treino para essa finalidade, né? Então, para a gente começar, vamos falar exatamente sobre essa condição de entendimento do que é o ajuste e do que é uma adaptação, né? São coisas que a gente às vezes usa como sinônimo, mas elas não são a mesma coisa. Em termos de adaptação, a gente vai voltar lá para o Darwin, né? O Darwin tem os conceitos lá na origem das espécies, em que a gente conceituou em biologia o que é adaptação, e que está baseado nessa transferência de informação genética daquilo que o ambiente faz de adaptação naquela espécie para que ela tenha melhor chance de sobrevivência, né? Que ela transmita genes mais favoráveis à sobrevivência dessa espécie. Isso passa de pai para filho, né? Isso é transferível, né? E essa adaptação está baseada nas condições de vida, até no nosso comportamento, né? Uma coisa que, falando de maneira muito sintética, existem algumas heurísticas que a gente utiliza e que em outro momento a gente vai discutir. Isso envolve até situações que a gente está levantando aí, questões sobre tratamento de saúde e assim por diante, que é a tal da situação de eu agir antes de eu descobrir exatamente o que é, como uma forma preventiva. O exemplo de confundir o urso com a pedra com o urso, né? Eu confundo uma pedra com o urso e eu corro, eu fiz um papel ridículo, né? Mas eu confundi o urso com a pedra, fui lá passar a mão nele, meu patrimônio genético ficou extinto naquele momento. Então a gente usa esse conhecimento de forma preventiva. E aí isso vale para uma série de outras coisas que a gente tem na vida. Mas isso é também parte da adaptação, tá? Porque eu passo isso. Essas pessoas que usavam esse tipo de heurística, né, elas, vamos chamar assim, as mais precavidas e menos imprudentes, foram as que passaram seus genes para frente. Essas outras foram extintas. Vive o que é mais forte. Se melhora, na verdade, vive o que melhor se adapta. Melhor se adapta. É dessa maneira que funciona. Então essas forças da seleção natural, elas têm que atuar nessa variação genética e vai passar para as próximas gerações. Mas o que a gente está falando em termos de treinamento é algo um pouco diferente disso, né? Eu tenho uma situação de treinamento e que vai ser esclarecida nesse slide, onde a adaptação eu transfiro meus genes, passa para as próximas gerações, esse favorecimento daquele comportamento, e o ajustamento é um fenótipo ajustado pelo ambiente, mas de forma aguda, vamos chamar assim, naquele indivíduo. Por exemplo, quando eu treino, eu fico mais forte, não quer dizer que meu filho vai ficar mais forte só porque eu treinei. Sim, exatamente. Então esse é um ajuste, e esse é individual, ou eu faço, ou não basta eu só ter a genética, né? Aquilo que a gente até costuma dizer. Tem pessoas que até têm uma genética boa para treinar, ou para manter o peso corporal, que tem uma qualidade física que ele ganhou pela natureza, mas que ele perde essa condição, esse privilégio, se ele não usar, né? O treinamento, uma vez interrompido, ele não vai ser mantido, aquelas condições que você desenvolveu, e se você não fizer o treinamento de forma contínua. Exatamente. Por isso é importante essa diferença entre adaptação e o ajuste. No treinamento a gente sofre ajustes, como o professor disse. A gente ajusta o treinamento para determinada melhoria, né? E a adaptação é uma diferença de como poderíamos dizer, de fortalecimento ao ambiente, adaptação do fortalecimento ao ambiente que vivemos.
aquele que teve melhor adaptação passou seus genes, o outro, o ambiente foi eliminando. Exatamente. Né? E nesse sentido da gente fazer um ajuste do treino, né? De acordo com as condições pontuais que a gente tem, e agora nós estamos falando nesse fato de você ter uma lesão, de você ter uma condição limitante, e que nós estamos afirmando que você não pode parar de treinar, nós vamos dar um exemplo aqui clássico, e depois nós vamos trazer isso para a nossa realidade, para aquilo que a gente está fazendo hoje. Né? Então, o exemplo número 1, que vocês estão vendo aí, é uma execução mais dinâmica, mais potente, onde na fase concêntrica o atleta faz um movimento explosivo e na fase excêntrica faz um movimento super lento. Né? Isso tira o melhor dos dois mundos. Né? Na fase concêntrica eu tento vencer a gravidade com a maior velocidade possível, solicita a maior quantidade de unidades motoras. E na fase excêntrica eu lentamente cedo a gravidade, o que mantém a tensão no músculo por um tempo maior. Tá? Então, o nível de estresse na musculatura é aumentado, tá? Mas é altamente exigente e, obviamente, tem mais risco. Sim, tá? Com certeza. Ainda porque você aumenta o tempo de tensão naquela determinada articulação, né? Então, a fadiga é maior. Exatamente. Dependendo da carga que você estiver trabalhando, isso pode aumentar seu risco, né? Aumenta o risco sobremaneira. E o segundo exemplo, tá? Tem um comportamento diferente. Tá? Ele fazia de 4 a 5 séries de aquecimento, utilizava cargas pesadas, fazia alteração da modificação aí da posição dos pés, sempre treinava pernas depois do dia de descanso e, interessante, não usava pesos livres como no exemplo anterior. O exemplo anterior era o Arnold Schwarzenegger, que estava lá embaixo, e esse segundo exemplo é o Kevin Levrone. Também não usava esses movimentos como o Arnold utilizava. Usava um movimento lento e controlado, né? Sempre mantendo o padrão de movimento. Até porque o Kevin Levrone tinha uma hérnia de disco. Sim. Né? Então, esses movimentos aí com peso livre e explosivos encurtaria a carreira dele. Né? Mas aí, eu consigo ter bons resultados dessa forma? Exatamente. Aí, muitas vezes, algumas pessoas falam, foi o caso esses dias de uma citação de uma aluna, ela falou, eu enjoei lá não citando a musculação, mas citando o Pilates, eu parei porque ela fazia o mesmo exercício sempre. Aí eu falei, mas você ficou bom pelo menos exercício lá passado? Não, mas era sem graça, era chato. Falei, cansou. Então, cansou. Isso é um ajuste de treinamento. A gente pode fazer o mesmo exercício com a mesmo movimento, porém de formas diferentes. Sim. Um rest pause, então a gente utiliza métodos diferentes. Como foi citado o método aí de explosão, onde você aumenta a velocidade na fase concêntrica e diminui na fase excêntrica. É uma maneira. Ou você manter o movimento constante ali, é outra maneira de treino, você fazer rest pause. Então a gente ajusta o tipo de treinamento para aumentar a intensidade. E é onde a gente chega ao momento aqui de falar. Dá para ter resultado fazendo apenas leg 45 sem fazer, por exemplo, o agachamento? Essa que é a questão, né? Vamos ver, né? E aí o que a gente está considerando é que são dois sistemas diferentes, né? Obviamente que nenhum deles fez isso a vida inteira, eles variam o treino, mas estamos caracterizando uma base de treinamento que eles tinham, algumas limitações que foram impostas nesses treinos. Né? As diferenças entre eles também eram biológicas, não tem dois corpos iguais, né? Tem limitações individuais, como a gente já falou, tem os fatores ambientais e outros que a gente não sabe. Não temos todo esse controle, mesmo hoje em dia, menos ainda naquela época. Né? Mas, se a gente observar, né, em termos de resultado, o que ambos tiveram foi um resultado para lá de interessante. Né? E aí a gente pode considerar que mesmo fazendo esses ajustes e não tendo a condição otimizada que eu gostaria, vocês podem observar que eu posso ter resultados muito parecidos. Sim, né? O resultado final muito próximo. E claro que neles aí nós estamos falando de pessoas normais, não de atletas, né? Porque eles
pode-se notar aí que não tiveram um resultado muito aparente, Não. mas eles chegaram ao máximo Foi a que puderam. genética, né? Não tinha- treinaram tão forte igual a gente. Faltou, pode ser faltado alguma coisa, mas em questão de comparação entre um treino e outro, que um fazia peso livre e o outro fazia a máquina articulada devido a limitações, teve resultados muito visíveis, né? Excelentes resultados. Claro, como a gente disse aqui, não foi lá essas coisas, né? Mas deu resultado. Foi melhor que não ter treinado. Sim. Mas brincadeiras à parte, pode-se ver que mesmo fazendo exercícios, aí é o que manda, é a forma como você faz, a metodologia que você vai usar, que vai obter excelentes resultados, como esses atletas obtiveram, né? Cada um de sua individualidade, cada um nas suas diferenças aí, até mesmo do treinamento, um fazia mais peso livre, o outro mais máquina, devido às suas limitações. Isso nenhum dos dois, pode ser que poderia ser um inverso aí, o Arnold Schwarzenegger no caso aí ter essa limitação, creio eu que pela mente que ele tem, ele faria e teria o mesmo resultado ajustando o seu treinamento e limitando muitas das vezes, que acaba desanimando muitas pessoas, né? Porque a ideia é de o quanto você aguenta, por exemplo, se você é apaixonado aí por fazer um supino, quanto você tem uma lesão do ombro, quanto você aguenta, quanto tempo você aguenta sem fazer aquilo ali para poder melhorar, né? Aí que está o segredo de ter uma longevidade no treinamento. Exato. Essa questão que o Kleber falou é o divisor de águas. E você tem que manter sempre o bom humor, isso é o fundamental. Eu fui no ortopedista, Silveira, nosso colega, aí fez mestrado lá conosco na universidade, e é um médico do esporte também, então ele entende da cabeça do atleta, né? Mas também tem que entender as limitações. E eu saí de lá com umas orientações que eu vou pôr em prática, né? Tem que mudar o treino. Agora, sofri bullying da esposa. Eu falei, doutor, eu vou ter que fazer agora o treino de idoso. Ele falou, não é de idoso, né? Não é, né? A gente compara esse treino de idoso, a gente fala esse treino de idoso justamente pela qualidade de treino que a gente tem no Brasil, tá? Porque lá fora é diferente a forma com que os idosos são tratados, né? Aqui os idosos, como o professor disse, o tratamento de treinamento partiria direto para uma hidroginástica, não tem impacto, não tem nada, né? Também não tem quase resultado nenhum, tem querer, não. Tem pouco esforço, pela determinação do esforço aí, é mínimo, o resultado também vai ser mínimo, né? Sim. E aí, adicionalmente, você tem que trabalhar com essa sua consciência, não perder o humor, controlar o ego. Ontem eu fui no BOP, por exemplo, fazer um treino lá, e aí no final, o amigo Adalberto Correia Júnior, parceirão nosso, é o mestre lá responsável pelo projeto Judô BOP, já estava falando no final do treino, nossa, mas você está forte, levantando essas caras, postando lá no Instagram e tal. Vou ter que fazer o ajuste agora de coisas que eu sei que eu poderia fazer, mas que eu não devo fazer nesse momento. Então, esse ajuste é falar, mas o seu psicológico como é que fica? Você trabalha com ele, muda uma chave na sua cabeça e aprende a enfrentar as intempéries. Tá? E, obviamente, eu estou fazendo, como eu já falei, todo um preventivo, suplementação, vou fazer os ajustes no treinamento, e vou voltar a esse treino mais lá na frente, né? Mas nesse momento não é o mais adequado que eu tenho para fazer. Tá? É isso que está aí, como o professor sobre enfatizar bem aí. Aguentaria fazer? Com certeza. Assim como está aguentando. Mas será que é o mais indicado para ele nesse momento? Aí é outro ponto importante. No momento, pontualmente, não. Então, que nem no meu caso, que tive a lesão, eu aguentaria fazer aí o levantamento de terra com peso um pouquinho mais elevado? Sim, aguentaria. É indicado? Não. Você entendeu? Aí que está o problema. Você tem que saber e ter a consciência do que você pode fazer que vai te melhorar. E não o que você consegue fazer. Né? Porque você muitas das vezes consegue fazer mais. Mas o mais, no momento, não é o indicado. O que você precisa. Né? Exatamente. Então, entre aquilo que você quer e o que você precisa. Então, mas isso vai me desanimar? Claro que não. Eu vou manter a intensidade do treinamento ajustando para o que eu posso fazer. O fator desânimo não vai me ajudar em nada. Eu sempre levo pela parte de que o que vai se eu tá difícil num lugar eu fazendo alguma coisa, se eu parar de fazer vai ajudar? Vai melhor? Chegar melhor? Não. Então, se eu já tô ruim tentando fazer, imagina você fazer, né?
Então a gente tem que partir por esse princípio, né? E a gente está provando aqui na prática, né? Porque nós estamos aqui num sábado de carnaval, né? De 2022, né? E gravando esse vídeo, mas na sequência nós vamos treinar. E nós vamos já encerrando por aqui essa gravação, porque nós vamos mostrar para vocês agora na prática isso que a gente está falando. Vamos gravar uma parte do treino, né? E mostrar como que é possível fazer esses ajustes e se manter animado, estimulado naquilo que você gosta de fazer e que você principalmente precisa fazer. O problema, rapidamente para finalizar aqui, é você ter consciência de quem treina, recupera treinando, pessoal. Pense nisso. Se você tem uma lesão e você, lógico que tem, como a gente falou bem claramente aí sobre o ajuste de treinamento. Você sofre um ajuste de treinamento, você não deixa de treinar. O fato de deixar de treinar não vai melhorar, vai piorar, pelo contrário. Porque além da lesão, você vai curar aquela lesão de forma mais, causando encurtamento, muitas vezes da musculatura, causando uma coisa que vai piorar ainda mais, levando você a uma possível lesão futuramente. Então, outros fatores é você também começar a ter um problema em marcadores, né? Questão da glicemia, enfim, você começa a mudar todo o seu colesterol, começa a mudar seus marcadores ali, que também começa uma inflamação no organismo, que também não é nada positivo. Então, pessoal, quem treina recupera treinando. É dessa forma, e assim nós vamos demonstrar na prática ali, eu lesionado aqui com a idade de 90 e poucos anos, e vamos embora, é isso aí, sempre no bom humor. Na logística, ajustando sempre o treinamento pontualmente para o que a gente pode fazer, né? Perfeito. E aí fica a imagem de incentivo. Exatamente. E nos encontramos na próxima. Um grande abraço. Valeu. Especial de carnaval, treino aqui. Isso é importante. Como é que fala o João? Gravando. Ô João,
Como é que é aqui? Gravando. Aqui, ó. Ô, João. Isso é um ato de fé, ó. Não, ato de fé. Confiança total